Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 31 de maio de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será, na verdade, o tema principal da semana, ou pelo menos um estudo adicional do tema principal da semana, que foi o fundamento do governo de Deus. Essa foi a lição de número 9 do nosso trimestre. E o texto que serviu como base para o nosso estudo, Apocalipse 12, 17. O dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra com o restante da sua descendência, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Pois bem, dois textos aparecem aqui no nosso guia de estudos para nos ajudar a esclarecer um pouco melhor essa questão da marca da besta e ao mesmo tempo do sinal de Deus, ou da marca de Deus, do selamento do povo de Deus. A questão do sábado e do domingo. Há um primeiro texto que vai aparecer, todos os dois textos do livro Grande Conflito. O primeiro deles, da página 383, onde Ellen White diz assim: na ausência do testemunho bíblico a seu favor, muitos, esquecendo-se de que o mesmo raciocínio foi empregado contra Cristo e seus apóstolos, insistiam com incansável persistência: por que nossos grandes homens não compreendem essa questão do sábado? Apenas poucos creem como vocês. Não pode ser que vocês estejam certos e todas as pessoas cultas do mundo estejam erradas. Para refutar esses argumentos, bastava citar os ensinos das Escrituras e a história de como o Senhor lidou com o seu povo em todos os tempos. Ellen White aqui está falando claramente a respeito da base de argumentação que algumas pessoas ainda hoje em dia utilizam. Olha, só vocês que guardam o sábado, por que o mundo cristão como um todo guarda o domingo? Será que está todo mundo errado e só nós é que estamos certos? Bem, uma coisa é fato. O inimigo trabalhou em todas as épocas e trabalhou de forma incansável para tentar fazer com que aquilo que era o propósito do Senhor Deus, no sentido de poder agregar os seus filhos e fazer com que eles permanecessem firmes na sua palavra, para que esse propósito fosse lançado por terra. Nós vimos durante esse trimestre aquilo que foram as formas, as maneiras pelas quais o inimigo trabalhou, principalmente durante o período medieval, período da supremacia papal, do ano 538 até o ano 1798 da nossa era. Foi o período em que a igreja teve domínio sobre o aspecto civil e religioso. Vimos, entre outras coisas, que uma das estratégias usadas pelo inimigo foi manter a Bíblia acorrentada, entre aspas, não é? No sentido de que o indivíduo, para poder ter acesso à Bíblia, ele precisava, primeiro, adquiri-la, o que era muito caro. As poucas cópias da Bíblia que haviam estavam ou em linguagem, na linguagem original, no hebraico e aramaico, o Antigo Testamento, e no grego koiné, o Novo Testamento. Então você precisaria ter conhecimento dessas línguas para poder chegar até a Bíblia, ou a tradução que havia sido feita para o latim. Então, se você falasse latim, grego, hebraico ou aramaico, você poderia ter acesso à Bíblia, bem como estudá-la. Qual é o grande problema que enfrentamos durante esse período? Poucas pessoas tinham acesso a isso. Então, um período de trevas acabou tomando conta das pessoas. Então, a igreja era somente os padres que tinham acesso à Bíblia, e aí sua interpretação era feita de acordo com aquilo que eles achavam mais certo ou errado. E as pessoas se mantiveram em trevas. Entretanto, algumas pessoas ainda se mantiveram fiéis a Deus e a sua palavra, inclusive ao sábado. Os valdenses, por exemplo, guardavam o sábado. É alguma coisa realmente que deve fazer com que nós paremos para poder pensar. Então, em todas as épocas, o Senhor Deus teve o seu pessoal, os seus filhos, que foram fiéis à sua palavra. A grande questão é que um processo para colocar as pessoas para longe da palavra de Deus foi feito. Com a reforma protestante, muitas verdades preciosas foram levantadas, principalmente da salvação pela graça mediante a fé. Nem tudo acabou sendo trazido à tona de volta. A questão do sábado, por exemplo, não foi. O sábado só foi trazido à tona depois com o movimento adventista do sétimo dia. Agora, o fato de ter uma maioria que está contra a questão da guarda do sábado, isso é uma evidência de que o sábado não deve ser guardado?
De forma alguma. Quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que normalmente a maioria não está ao lado do Senhor. Jesus mencionou os dois caminhos, e ele mencionou que um caminho é largo e espaçoso, e muitos vão por ele. Mas esse caminho leva à perdição e morte eterna. Mas existe um caminho estreito e apertado, poucos são os que seguem por ele. Portanto, essa questão ligada à quantidade de pessoas que creem no sábado ou deixam de crer nele, não pode servir como base para a nossa argumentação. Um outro texto que vai aparecer aqui é do grande conflito na página 377. O objetivo de Ellen White nesse texto é mostrar quando é que o sábado se tornará um diferencial e aquele que rejeitar o sábado estará assim recebendo a marca da besta. Será que hoje, quem não guarda o sábado já recebeu a marca da besta? Veja o que ela fala a respeito disso. Os cristãos das gerações passadas observavam o domingo supondo que, fazendo isso, estavam guardando o sábado bíblico. E hoje, existem cristãos verdadeiros em todas as igrejas, que creem sinceramente que o domingo é o dia de repouso. Deus aceita a sinceridade, o propósito e a integridade de tais pessoas. Porém, quando a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido sobre a obrigatoriedade do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a preceitos que não têm maior autoridade que a de Roma, estará honrando mais o papado que a Deus. E somente depois que essa situação estiver assim claramente exposta perante o povo, e esse for levado a escolher entre os mandamentos de Deus e o dos homens, é que aqueles que continuarem a transgredir receberão o sinal da besta. Ou seja, hoje a questão da guarda do sábado ainda não é uma questão que o indivíduo que guarda o domingo ao invés do sábado, ele já recebeu a marca da besta. Nós está sendo claro aqui ao mencionar que muitas pessoas que estão guardando o domingo em outras denominações, porque ainda não tiveram a luz necessária, continuam sendo aceitas por Deus. Não porque o Senhor Deus simplesmente ignore a questão do mandamento. Não, não é isso. Eles ainda não tiveram a luz necessária. Mas esse último ato de Satanás, ao colocar o domingo como dia de guarda, quando houver uma lei que estabelecer o domingo como um dia que deve ser guardado por todas as pessoas, e houver uma obrigatoriedade no entorno disso, nessa altura, então o povo de Deus se levantará e mostrará aquilo que a Bíblia fala a respeito do tema. Então haverão dois grupos claros. Nessa altura, e só então, é que aquele que permanecer no erro estará recebendo a marca da besta. Nessa altura, White menciona que muitas pessoas se convencerão a respeito do sábado do Senhor. O Espírito de Deus estará trabalhando através do seu povo. Será a última oportunidade para a separação do trigo e do joio. Portanto, o que é mais importante no meio desse processo todo é estarmos firmemente alicerçados no Senhor. Bom, amanhã nós teremos a oportunidade de introduzir a lição de número 10 do nosso trimestre, cujo tema será Espiritualismo Exposto. Vamos orar juntos? Obrigado, Pai, por Tua palavra e por sabermos que o Senhor nos ama e que tem planos para cada um de nós. Ajuda-nos a nos mantermos fiéis a Ti, bem como aos Seus planos. Nos colocamos em Tuas mãos pedindo que nos ajude hoje a sermos fiéis à Tua palavra, para que quando houverem imposições contrárias à Tua palavra e aos Seus mandamentos, que nós continuemos fiéis a Ti. Ajuda-nos, pois nos colocamos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição, e você?